Graça e paz, irmãos. Quero compartilhar com vocês mais uma palavra da parte de Deus, que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21, onde nos diz que Jesus, ele entrou em Cafarnaum, e ali em Cafarnaum, Jesus foi até uma sinagoga e começou a ensinar. E quando Jesus ensinava, as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus. As pessoas comentavam porque Jesus é aquele que ensinava como quem tem autoridade. Só que ocorreu um fato interessante ali naquele dia, porque quando Jesus ensinava, a Bíblia relata que ali havia um homem que estava possesso de um espírito imundo. E ao ouvir as palavras que Jesus ministrava, aquele espírito imundo se manifestou. Aquele espírito imundo, quem sabe, ele tentou impedir as pessoas de ouvir a Jesus. Quem sabe ele tentou atrapalhar a pregação de Jesus. E aquele espírito bradou dizendo: bem sabemos quem tu és, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste atormentar-nos antes do tempo, criando assim um tumulto. Mas o que nos admira é que Jesus não perdeu tempo. Jesus não fez entrevista com o demônio, não perguntou quem era ele, Jesus não perguntou o que ele estava fazendo, mas Jesus, usando da sua autoridade, ele disse ao demônio: cala-te e saia dele. E aqueles espíritos que estavam naquele homem ainda se bateram, mas por fim saíram do homem e o homem foi liberto. Acontece que quando as pessoas viram aquele homem liberto, começavam a dizer umas para as outras: quem é este homem falando acerca de Jesus? Que nova doutrina é essa? Que autoridade é esta que ele ordena e o demônio obedece? Porque as pessoas tinham medo dos demônios. Os demônios dominavam a região, porque ninguém nunca ouviu dizer que antes de Jesus algum homem se levantara em autoridade para dizer ao demônio: saia, e o demônio saía. Muito pelo contrário. As pessoas faziam suas rezas, suas simpatias, porque elas tinham medo dos demônios. Talvez você esteja aí pensando: mas Davi também não expulsou o demônio? Eu quero te dizer que não. Davi, segundo o livro de 1 Samuel, capítulo 16, Davi ele tocava a harpa, o que ele fazia muito bem. Saul estava atormentado por espíritos malignos e mandou chamar Davi. Mas Davi não disse ao espírito que estava em Saul: saia dele. Não. Davi tocava a harpa e o texto diz que Saul ia se acalmando. Isso levou um tempo, até que o espírito saía de Saul. Mas com Jesus foi diferente. Jesus se virou para aquele homem que estava possuído e disse ao espírito: cala-te e sai dele. O espírito saiu daquele homem. As pessoas ficaram maravilhadas. Que nova doutrina é essa? Que autoridade é essa? Como é que pode um homem ordenar e o demônio obedecer? Este homem é Jesus. E se você o conhece, se você já o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te dizer que Jesus também te deu esta autoridade. Porque está escrito lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus disse assim: eis aí, eu vos dou autoridade. Está falando com você. Jesus te deu autoridade. Jesus ele te deu poder. Para quê? Para pisar em serpentes e escorpiões, para expulsar toda a força do mal. Jesus disse que no nome dele você pode expulsar demônio. Então, aceite a doutrina de Jesus. Jesus ele disse ao espírito maligno: cala-te e sai deste homem. O espírito saiu. Mas agora é com você. Se existe algum espírito maligno te oprimindo, se existe algum espírito maligno usando pessoas para te oprimir, para te perseguir, se levante na autoridade do Espírito de Deus e diga ao demônio: cala-te e saia dele. Lembre-se que a sua luta não é contra a carne e o sangue, e Jesus já te deu autoridade para você vencer o mal. Em nome de Jesus eu agradeço a sua atenção, que Deus te abençoe. Até a próxima.